Bom, gente, ainda bem que nosso 8º Congresso Espírita do DF conta com convidados incríveis, que trazem temas incríveis também. E é claro que para falar um pouquinho sobre essa questão do nosso mundo íntimo, nós vamos contar com a ajuda de mais um convidado, não é mesmo? Isso mesmo, dona querida Marcela. Convidamos então agora para o palco o nosso queridíssimo Adeilson Salles. Adeilson é palestrante do Guarujá, além disso é escritor, palestrante, poeta e psicanalista. Ele tem 95 livros publicados para crianças, jovens e adultos. Alguns dos seus livros foram inclusive traduzidos para o inglês, então está internacional aí o nosso querido. O êxito do seu trabalho se reflete na participação nas maiores bienais e feiras do livro do Brasil. Referência maior no meio espírita, quando o assunto é juventude, suas palestras correm o Brasil e o mundo. O Adeilson vai falar para a gente sobre o tema Desordens em Nosso Mundo Íntimo. Sim, e como nós gostamos muito de interagir com os nossos convidados, enviar perguntas, a nossa equipe de apoio vai estar circulando aqui pelo auditório, recolhendo as perguntas de vocês. Então teremos um primeiro momento de exposição com a Adeilson e depois a gente parte para um segundo momento para ele responder o máximo de perguntas que a gente conseguir no nosso tempinho apertar. Então, com vocês, Adeilson Salles. Muito bem. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui. Eu estou aquele espírito na condição mais para palmadas do que palmas. Então eu recebo as palmas, como incentivo carinhoso ao nosso tentame de trazer algumas reflexões sobre esse tema tão delicado e com o qual eu me deparo cotidianamente na condição de psicanalista, atendendo adultos e também muitos adolescentes. E é evidente que no contato mais próximo com a dor, a gente vai mergulhando profundamente. Olha, o tempo não disparou aqui ainda, acho que eu vou falar até meia-noite, viu, Paulo? A gente tem um contato muito mais próximo com a realidade do que vem acontecendo na sociedade. Encontrando as pessoas absolutamente aturdidas, perdidas, confusas e sem direção. Eu queria trazer uma reflexão. Eu vinha de São Paulo para cá, no avião, e estava lendo um livro de um escritor que para mim é uma das minhas grandes referências. Não é espírita, mas a sua mensagem evidentemente é permeada por uma fala totalmente amorosa e educativa, que é o meu querido Rubem Alves. E eu estava lendo o livro dele sobre as reflexões que ele fazia para o corpo e para a alma. E ele dizia que certa feita foi convidado para falar acerca da sabedoria, não é? E ele refletia acerca do convite, ficou feliz, mas interpretou que para falar acerca da sabedoria e da simplicidade, sabedoria e simplicidade, só convidaram ele para falar sobre esse assunto porque ele estava velho. Me convidaram para falar sobre esse assunto porque eu estou velho, e eu aceitei o convite. E ele começa então a discorrer no seu texto, falando que em determinados períodos da vida, na adolescência, por exemplo, nós passamos por um momento em que ficamos delirantes e alucinados com tudo aquilo que o mundo nos oferece. Então, a adolescência ela é muito peculiar, porque a gente quer consumir tudo e quer ter tudo. Você já foi com um adolescente num restaurante de quilo? Como é interessante, eles começam a colocar e de repente eles desaparecem atrás da bandeja, do prato, porque eles não têm medida, porque o olhar deles é tão desejante, que eles vão enchendo, né? Alguém já viu isso? Pois é. Então, a adolescência é essa fase em que não se tem maturidade e é um momento em que a gente quer gozar tudo. Veja que legal. Então, é um olhar para todas as coisas.
um olhar em que a gente quer conhecer o mundo, quer mergulhar em todo tipo de sensação, em todo tipo de busca. Já na idade adulta, as pessoas que passaram pela adolescência, querendo consumir tudo, os adultos ficam escravos de tudo aquilo que eles queriam consumir. E ficam presos numa gaiola, diz Rubem Alves, uma gaiola chamada agenda. Então nós temos que atender a alguns compromissos na idade adulta e ficamos escravos. Eu pensava no nosso propósito, na nossa conversa de hoje, e refletia profundamente no momento em que nós, cada vez em que mergulhamos mais, estando adolescentes, adultos, independente da idade, buscamos aquilo que o mundo oferece para a gente viver, para a gente gozar, para a gente consumir, e a gente não tem muito a medida, e vai mergulhando, e vai se perdendo, e vai mergulhando, e vai se perdendo, e vai abandonando, de certa forma, de maneira muito explícita e muito contundente, a própria essência. Nós passamos pelo mundo hoje, a sociedade vive uma crise de perda de identidade. É claro que a gente está aqui num congresso espírita, não é? Eu faço uma pausa para parabenizar o Paulo pela iniciativa e toda a equipe aqui da FEDEF, e oportunizar a todos nós que aqui estamos o momento de começarmos a retomar as nossas práticas, esse convívio tão agradável, tão salutar e que é importante para o dinamismo do movimento espírita, não apenas em Brasília, como em todo o Brasil. Então, tem sido um trabalho titânico. Eu estive no céu em janeiro, não naquele céu, no outro céu lá de Uberlândia, estive em Goiás e estou aqui em Brasília hoje. E venho percebendo o esforço que as pessoas estão fazendo para retomar. Então, parabéns, Paulo, pela iniciativa. Parabenizo você, mas o meu cumprimento é extensivo a toda a família da FEDEF e também ao seu livre-arbítrio, conhecido como Rívia, né? Que te ajuda bastante aí na condução das tuas coisas. Então, nós acabamos, de certa forma, nos distanciando da nossa essência, de quem somos espiritualmente. E nós estamos aqui como espíritos imortais, vivendo uma experiência humana, o nosso estágio aqui, nosso tempo é definido e vai chegar o momento em que nós teremos que nos despedir. E Rubem Alves fala que agora que ele está idoso, ele consegue escrever sobre a sabedoria e sobre a simplicidade, é porque quando nós estamos na infância, na adolescência, eu particularmente costumo dizer que os nossos filhos são pássaros em voo migratório. Os nossos filhos vêm por nós, através de nós, mas não de nós. Eles não nos pertencem. E nessa viagem no voo migratório, eles pousam no ninho, chamado família ou chamado lar, para fortalecer as asas para seguirem voando. Seguir em busca do voo da própria redenção, em busca do voo do próprio crescimento. Dentro dessa perspectiva, é claro que a gente convive um tempo com eles e eles voam. E aquele que já percorreu um caminho, não é? Como eu, que já sou jovem há mais tempo, que já estou na quarta adolescência e estou empreendendo o voo do crepúsculo, porque é exatamente isso, né? Quando você se conscientiza e pensa, caramba, eu tenho mais passado do que futuro, eu não vou viver mais 60 anos, alguma coisa começa a mudar na nossa percepção de vida, e Rubem Alves fala sobre isso. Ele fala que aqueles que envelhecem, eles acabam diminuindo o olhar para essas multicoisas que a vida oferece, para deter o olhar apenas em uma coisa de cada vez, de maneira que a gente possa degustar e saborear as coisas reais e importantes para a nossa vida. Então a gente chega na Terra e quando se depara com esse banquete de gozos, a gente fica querendo consumir tudo, tal como adolescente atrás do prato do quilo. A gente quer tudo. O imediatismo do prazer e todas as coisas que falam de perto. Parece que a gente procura algo e esse consumo desbragado de todas as coisas dá um sentido do que é liberdade. Nessa concepção de que eu posso tudo e que devo consumir tudo. A minha ideia de liberdade é essa, é ter acesso a todas as coisas. Mas de repente o tempo vai passando e eu vou me deparando com a realidade de que até mesmo alguns relacionamentos que a gente tem,
E tem pacientes meus que me procuram para falar sobre as crises dos relacionamentos que experimentam, e a gente começa a perceber que as pessoas não se relacionam, elas se escravizam. Porque quando você precisa perder a sua identidade, precisa parar de manifestar quem você é, para caber dentro daquilo que o outro quer, você está entrando num processo de escravização e não de um relacionamento saudável, afetivo, amoroso e que vai contribuir para que os dois possam transitar experimentando uma vida mais feliz. Então, a realidade o que permeia o mundo hoje, quando nós nos deparamos com as nossas dores, é que o mundo oferece tanta coisa, mas tanta coisa que nós não suportamos ficar em nossa própria companhia. E quando eu lancei o livro Inimigo Íntimo, deixa eu aproveitar, me disseram que é para mostrar, eu já vou mostrando, né? O Inimigo Íntimo, eu escrevi nesse livro, certamente alguns já me ouviram citar essa frase, a seguinte frase: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. É real. Não é? Mas eu não me refiro à casa de alvenaria, gente. Eu me refiro à casa íntima, e o nosso tema, o tema que a gente está conversando, desordem no mundo íntimo, é a dificuldade que nós temos de permanecer em nossa própria companhia. E quando eu pergunto para as pessoas, quanto tempo você fica em sua própria companhia? Elas param e ficam em si mesmadas, refletindo. E tem gente que diz assim, eu moro sozinho, eu passo o tempo todo em minha própria companhia. Nem assim é garantia de que você passe o tempo todo em sua própria companhia. Nós somos arrebatados e o mundo nos expulsa de nós mesmos. Que interessante isso. Nós somos aqueles que cotidianamente buscamos aqui nesse nosso encontro, principalmente, um instante em que a gente faça uma conexão com o sagrado. Mas se a gente vai, por exemplo, para a livraria ou para o café, a fila está grande, ou alguém tenta furar a fila, esse alguém que tentou furar a fila já nos sequestra imediatamente, porque a gente já quer xingar. Então são esses fatos comezinhos, pequeninos no dia a dia, que nos arrebatam de nós mesmos, nos desestruturam e nos desacomodam. Mas espera um pouquinho. Se você acha que eu vim falar só sobre isso, eu quero mergulhar mais fundo. E para a gente mergulhar mais fundo, a gente precisa começar a ressignificar algumas concepções que a gente tem, principalmente nas questões da educação. Como eu escrevo muito para crianças e para adolescentes, é claro que eu tenho um olhar especial para esse público com o qual eu lido. E principalmente porque eu estou preocupado que da altura da minha quarta adolescência, certamente eu vou precisar reencarnar. Eu já estou preocupado com a minha futura família. E posso garantir para vocês que não adianta eu ir para o centro espírita todos os dias, aplicar passe, participar da desobsessão, trabalhar na sopa, fazer tudo o que eu faço cotidiano, escrever livros, fazer todas essas coisas, nem assim eu tenho a garantia de que a Madre Teresa vai ser minha mãe e que o Chico vai ser meu pai. Isso é grave. Lá em Cuba, quando você desembarca no aeroporto em Havana, tem um outdoor estrategicamente colocado pelo governo cubano. Se você for a Cuba, eu não fui. Eu estou contando porque eu li o livro de um grande escritor chamado Fernando Moraes, um dos maiores biógrafos do Brasil, que já ganhou o prêmio Jabuti mais de uma vez, e ele escreveu esse livro chamado A Ilha. Para escrever sobre Cuba, Fernando Moraes foi morar em Cuba e passou alguns meses na ilha de Fidel, naquela época que já não é mais de Fidel. E ele diz que quando ele desembarcou no aeroporto de Havana, o avião taxiou e parou de uma forma estratégica para que no instante em que os passageiros saíssem, pudessem contemplar aquele outdoor que dizia mais ou menos o que eu vou contar aqui. Essa noite, milhares de crianças dormirão na rua, nenhuma delas é cubana. Essa noite, milhares de crianças dormirão na rua no mundo e nenhuma delas é cubana. Se não são cubanas, devem ser da África, devem ser de alguns países da América do Sul, inclusive de um país chamado Brasil. Essa é a grande realidade desses tempos, em que nós nos deparamos com situações tão violentas, não é, que nos atemorizam, em que nós vivemos um tempo de medo, de insegurança,
porque nós também transitamos na faixa da fragilidade emocional de quem tem receio e medo do amanhã. É claro que cada um de nós, dependendo da circunstância, nós gostamos de dar um passo à frente, tendo certeza que o chão está embaixo. Isso acontece conosco. Mas a vida, ela é impermanente. E na impermanência da vida, nós somos desafiados cotidianamente com a morte, com o fim do casamento, com um diagnóstico que nos chega, nos arrebatando e nos causando mais dor, mais dificuldade. Então, hoje, quando a gente olha sob a perspectiva da reencarnação, sob a possibilidade que um congresso espírita como esse nos oferece, de refletir verdadeiramente na vida, e se nós estamos aqui é porque nós estamos com sede e com fome, sede daquela água que o Cristo ofereceu à mulher samaritana à beira do poço de Jacó, e com fome desse pão espiritual, para que ao retornar para a rotina do nosso cotidiano, nós nos fortaleçamos a ponto de conseguir lidar com esse abalo sísmico que não se dá no mundo, se passa dentro da criatura humana. Esse abalo sísmico que nos apavora se passa dentro do homem. Então vamos elaborar aqui algumas colocações para que a gente pense e reflita de maneira clara. E nos fatos mais recentes, né? Inclusive na violência nas escolas. E é claro que quando você contempla qualquer pessoa que acabe externando um comportamento bélico e agressivo, eu gostaria de indagar, mas eu já sei a resposta, mas apenas propondo uma reflexão. Alguém consegue dormir em paz e acorda disposto a matar alguém? Alguém vai dormir feliz e no dia seguinte decide se auto-exterminar, suicidar-se e pôr um ponto final na própria vida? É claro que isso não é racional e isso não acontece. Todo o processo que acaba desencadeando os escândalos que nós estamos contemplando, a gente já sabe da colocação evangélica de que o escândalo é necessário. Todavia é importante que a gente possa alargar um pouco mais o horizonte da nossa compreensão, porque dentro da sua casa pode existir alguém que está com uma desordem muito grande no mundo íntimo e você não está percebendo. E aí é onde a gente mergulha um pouquinho mais fundo para começar a ressignificar o nosso olhar, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de contemplar as pessoas com as quais nós nos relacionamos, inclusive as nossas crianças e os nossos adolescentes. Eu venho dizendo incansavelmente, como proposta reflexiva mesmo, não é um desafio, não é palmatória para pai, para mãe ou para educador. E eu disse na entrevista agora há pouco que fizeram comigo, quando você encontra um adulto chorando, o que você faz? Você consola, não é assim? Pessoal, responda para acabar logo. Não é assim? Quando você encontra uma criança chorando, um adulto chorando, você não consola? É só para acordar por causa do almoço, né, gente? Mas se você encontra uma criança chorando, o que você faz? Não chore, engula o choro. É assim ou não é? Por quê? Por que a gente não consegue respeitar a criança? É porque nós não fomos respeitados também? Pode ser, né? Nós somos vestígios da nossa infância e da nossa adolescente. Nós temos aqui uma psicóloga presente, me dando a honra de estar ali. Eu já estou até tremendo aqui com a presença da minha amiga Ana Tereza. Não é, Ana? Nós não somos vestígios da infância e da adolescência? Somos. E diante dos vestígios que somos, às vezes nós não nos damos conta. E ela é profissional, eu como profissional que trabalho com psicanálise, observo nos pacientes que eles têm um discurso grande, falam, e ali no meio de tudo aquilo que eles falam, você encontra as pedras de tropeço, os traumas surgindo. Como aquelas bolas que você coloca embaixo d'água quando é criança, e elas sobem assim, e você não consegue controlar. Aqueles recalques. E aí nós vivemos sob o impacto e a convivência desses fantasmas que podem ter sido criados na infância. Então quando a gente fala assim, trabalhar um tema como esse, desordem no mundo íntimo, a coisa não é tão simples assim. E a gente precisa alargar o horizonte da nossa compreensão. A gente precisa começar a pensar sob uma lente.
em que nós estamos aqui na Terra reencarnados e nos manifestamos em 3 instâncias. 3 instâncias nós nos manifestamos aqui. A instância espiritual, a instância emocional e a instância física. Ok? Joana de Ângeles traz sempre a informação de que nós somos seres integrais. Não é assim? Pois bem, se nós somos seres integrais e nos manifestamos nessas 3 instâncias, não adianta eu cuidar só do corpinho na academia. Não adianta. Não adianta eu cuidar só da mente, do intelecto, tentando até presunçosamente me tornar um PH-Deus. Não adianta. E também não adianta ficar de joelhinho dobrado ou na casa espírita dando passe, tomando passe, porque não vai resolver a vida. Então, como seres integrais, nós precisamos de cuidados específicos. E quando a gente está no meio espírita, num congresso espírita, é importante dizer que não existe conflito espiritual sem que tenha também raiz emocional. E não existe conflito emocional sem que exista também raiz espiritual. As coisas se interligam. Eu venho com um discurso repetitivo, quem me conhece já está cansado de ouvir, e vai ouvir. Enquanto me chamarem para falar, eu vou comentar essas coisas, né? O pai que começa a discutir com o adolescente e brigar, em poucos minutos você não sabe mais quem é o adolescente. E é importante frisar com muita contundência. Gostaram da palavra contundência? Frisar com muita contundência, né, Ana? Que os nossos filhos também são médiuns. Ou é só a partir dos 21 anos? Não é? Allan Kardec não especifica uma idade para caracterizar o médium. Então é evidente que ali, a partir da adolescência, já que a infância é o período que se completa a reencarnação, e a criança ainda não tem maturidade cerebral na constituição orgânica e nem tem a capacidade cognitiva totalmente desenvolvida, portanto ela não pode expressar, se tivesse sob a influência de uma entidade desencarnada, num processo insidioso de obsessão, tudo aquilo que o espírito quer passar para ela. Mas a partir da puberdade e da adolescência, embora algumas crianças recebam influência, sejam médiuns, etc, 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 você não observa o que acontece na adolescência. Então, tanto eu quanto você, que recebemos uma carga educativa positiva dos nossos pais, também recebemos uma carga negativa dos nossos pais. Porque os nossos pais têm traumas, assim como nós temos traumas. Aliás, todos nós, eu sei que a notícia não é boa, mas eu vou dar, o congresso é para isso. Todos nós somos neuróticos. O que é uma neurose? Neurose é um distúrbio emocional sem causa orgânica. Se não tem causa orgânica, a causa está onde? Está no emocional, está no espiritual, está na maneira como a gente vê a vida, está na maneira como nós desejamos controlar o outro, está na maneira como nós queremos controlar a vida e ilusoriamente ainda acreditamos que isso seja possível. Então é chegado um tempo em que nós devemos iniciar um processo de buscar a nossa autoeducação, caso contrário as coisas não vão sair da perspectiva que se encontram. É a grande informação da doutrina espírita: você não é mais culpado, vírgula, porém é responsável pela sua vida. A época da culpa, do jugo da culpa, que até algumas teologias traziam para nós como verdade, você já nasceu culpado, já está devendo, já está no cheque especial, tua reencarnação já começou no cheque especial, era assim que diziam para nós. Mas hoje não, você é responsável, eu sou responsável. Então a gente precisa passar por um amadurecimento, e esse amadurecimento pede que nós possamos iniciar definitivamente um caminho de volta para o autoencontro. Qual a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro? O que eu construí? Até quando eu vou terceirizar a dor que eu carrego para responsabilizar alguém, para me eximir como criança que apronta e se esconde e diz para a mãe que não fez mentindo? Só que essa mãe, que é a lei que rege a nossa estrutura de vida aqui na Terra, tudo que a gente faz fica grafado de certa forma. Eu escrevi um livro que eu lancei pela Federação Espírita Brasileira há uns anos atrás, e esse livro foi até traduzido para o inglês. Chama-se Volta às Aulas.
É a história da mãe que vai comprar um material escolar para a filha que vai retornar às aulas. E ela começa a arrumar os caderninhos que ela comprou. Vocês não fazem isso no começo do ano? Dói demais no bolso, né? Você vai lá comprar o material e senta. E aí ela começa a conversar com a filha. Sabe aquela conversa de mãe e filha? Coisa maravilhosa, né? Ou de mãe e filho. Em que ela diz: filha, você sabia que o espírito também tem material escolar? Mamãe, tem mesmo? Tem. Sabe qual é o uniforme do espírito? Não, mamãe. É o corpo físico. O uniforme do espírito é o corpo físico. Mamãe, e o espírito escreve as lições, ele tem lápis? Tem, minha filha. É o lápis das atitudes. Mas mamãe, então o espírito, ele tem caderno como os meus? Tem. O caderno do espírito chama-se consciência. Mamãe, e borracha? Olha a minha borracha colorida. O espírito tem borracha? Tem, minha filha. A borracha do espírito é o perdão. Mamãe, olha a minha caixa de lápis de cor, quantas cores. O espírito tem caixa de lápis de cor? Tem. A caixa de lápis de cor do espírito são os amigos. Eu nem sei se tem esse livro, porque se não tiver, o pessoal vai me pegar de pau na livraria, de eu divulgar o que não tem. Mas é um problema com o PROCON, né, Paulo? Mas eu já vou falar do que tem, já eu falo aqui do que tem. Então, essa ilustração, que é a maneira que eu encontrei de falar para a criança, de ajudar o evangelizador a trabalhar esses assuntos, não é, Cássius? É importante que a gente faça uma colocação para dizer que a gente precisa de ajuda, eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, nós precisamos de acolhimento, nós precisamos ressignificar os nossos relacionamentos com os nossos filhos, entender que, eu disse há pouco que os nossos pais nos passaram traumas, mas eles também receberam traumas. Então, se nós estamos aqui para contemplar a vida e levar algo de bom para casa, para ressignificar o meu olhar, para a minha família, para a minha casa, para mim, eu preciso ter um olhar com uma lente da compaixão, a lente do perdão. Mas o meu pai abandonou a minha mãe. Mas a minha mãe foi inconsequente. Mas o meu pai foi castrador. Mas a minha mãe foi violenta. Gente, tudo bem. Vocês têm razão. Se o pai ou a mãe se encaixa nessas características. Mas será que nós não estamos repetindo esse padrão na educação dos nossos? É para pensar, não precisa responder. É para pensar, a gente precisa se desvencilhar dessa aura de que nós não podemos fazer nada, ou de que algumas coisas não podem ser transformadas, porque podem ser transformadas sim. Todo o processo reencarnatório na Terra, é permeado pelo amor de Deus. Isso tem que ficar claro para nós. Vou repetir, todo o processo reencarnatório na Terra é permeado pelo amor de Deus. Isso quer dizer, olha, eu estou sem relógio, sem tempo, viu? Depois não vai brigar comigo não, pessoal. Está controlando, Paulo? Faltar 10 minutos, 20 minutos, me avisa para abrir para perguntas? Bom? Mas é o tempo certinho também de acabar a bateria aqui, eu não responder nenhuma. Todo o processo reencarnatório é permeado pelo amor de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Esse mês lá na minha terra, no Guarujá, lá na casa que eu conheci o Espiritismo, Casa Espírita Maria Modesto Cravo, e lá em Santos, na Baixada Santista, comemora-se o mês espírita da evangelização. Então me pediram para fazer palestras em vários centros acerca desse tema. E aí eu fui estudar alguns pedagogos, alguns filósofos, e me debrucei, quem é da área da pedagogia, né, Dinamar, que trabalha em escola, deve saber disso. Deve conhecer muito bem Piaget, Vygotsky e Henri Vallon. E você pega para estudar Piaget, claro que a gente não vai falar sobre pedagogia, estou dando um exemplo, mas você pega Piaget e mergulha e lê de maneira mais aprofundada e você vai observar que na proposta de Piaget, você percebe que existe ali o amor como meta, o indivíduo como meta, o aproveitamento da educação, o relacionamento. Quanto tempo? Só falta 19?
Aqui, de fala ou que falta? Tá. Ixi, tem tempo ainda, aguenta aí. Então, em Piaget, você encontra esse universo cuidadoso, delicado, com a formação do indivíduo. Quando eu desejo educar, é porque eu amo. Porque educar é sinônimo de educação. E Samitiba, que muita gente não gosta, já dizia, né? Quem ama, educa. Você encontra isso em Piaget. Você mergulha em Vygotsky e você vai perceber muito claramente quando ele traz para nós uma mensagem, Vygotsky, o psicólogo bielorrusso, ele traz para nós a informação de que é preciso interagir, vivenciar, estar junto com as pessoas, com a família, com a sociedade, para que se possa desenvolver o indivíduo, e o afeto é a base da educação. Educação sem afeto não existe. Quando você perfuma qualquer prática educativa com afeto, você consegue tocar o coração do educando. Isso vale para a nossa relação com os nossos filhos. E se você está todo esse tempo, quando eu falo nossos filhos, pensemos em nós também como filhos. Naquilo que nos proporcionaram como prática pedagógica e educativa com os nossos pais. Mas não é para condenar, é para a gente refletir, estabelecer, a partir do momento em que a gente aprende a construção de pontes de relacionamentos saudáveis com essas personagens que são absolutamente significativas na nossa vida, que tem a ver, para muitas pessoas, com as lágrimas que eu derramo ainda hoje, com as dores que eu carrego em mim. Então tem muita gente que ainda anda arrastando um peso demasiado nas costas, no coração, na mente, porque o pai ou a mãe, etc, etc. É muito justa a tua indignação e a tua compreensão disso. Mas o passado é um péssimo conselheiro. Não serve para nada. Nós estamos, como espíritas, deixando de lado o grande medicamento da compreensão das relações humanas, que é a reencarnação. Olhe para o seu filho, eu não estou educando um corpo. Olhe para o seu pai, você não tem que olhar para além do corpo, para as dores que aquela alma carrega, as angústias que ela carrega, manifestadas na falta de habilidade para ser afetuoso com você. Manifestadas em dores que talvez ele tenha, que você nunca percebeu. Daí a necessidade de se ampliar o olhar. Reencarnação. Meu Deus, amplia tudo. Educar o olhar de uma forma diferente. Nós somos espíritas, ou pretendemos, ou estamos aprendendo a ser. Então nosso olhar tem que ir mais longe, bem mais longe. E se for mais longe, nós vamos compreender um pouco melhor a nossa própria história. E falando em olhar, eu me lembrei de uma história que eu vou contar para vocês aqui, com as bases da minha própria emoção e com o meu jeito de contar histórias. Mas essa história está escrita de maneira muito mais bela e profunda no livro Contos e Apólogos, ditado por Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier. Conta Humberto de Campos que certa tarde em Jerusalém, uma mulher muito adornada e muito bela se depara com um jovem nazareno. Ela olha para ele e fica arrebatada. Fica arrebatada com aquele perfil, com o olhar lúcido, com o jeito meigo que ele tinha e que impregnava aqueles que estavam à sua volta. E não resistindo ao magnetismo daquele personagem, ela aproxima-se dele. Aproxima-se dele e, contemplando-o, diz: Nazareno, eu sou uma vendedora de essências, moro em casa, em vivenda aqui perto, e todos os viajantes procuram passar na minha casa para receber dela as graças de um perfume inebriante, daquilo que eu posso proporcionar. Tu não vens à minha casa? Eu percebo no teu olhar uma chama diferente. Ele mantém o silêncio. E ela, novamente, instigada já por outros sentimentos que reverberavam pelo corpo,
olha para ele novamente e diz: Nazareno, se tu vieres à minha casa, certamente tu experimentarás um prazer e uma alegria que dará mais sentido ainda à tua vida. Tu não vens? Ele se mantém em silêncio. E ela então se sente impertigada e vai à carga. Nazareno, os meus lençóis são alvos, são perfumados. Se tu fores à minha casa, tu experimentarás muitas alegrias no corpo e também na alma. Eu percebo no teu olhar uma chama diferente e procedo assim por amar-te. Tu não vens? Com meiguice e carinho ele contempla a mulher e redargue. Quem sabe, um dia. Ela então, pronunciando impropérios, afasta-se. 2 anos depois, Jesus levantava paralíticos à beira do poço de Betesda, e uma senhora de aparência muito digna, porém muito humilde, aproxima-se do Cristo e pede a ele que a auxilie, pois havia uma criatura experimentando um sofrimento muito grande, um adoecimento, e certamente sendo ele o Filho de Deus, e fazendo tudo o que ele fazia, ele poderia auxiliá-la. De imediato Jesus atende, percorre algumas ruelas em Jerusalém e chega diante de um verdadeiro pardieiro. Adentra aquela construção simples e se depara com aquele corpo esquálido, purulento, em cima de uma cama com roupas rotas e andrajosas. Ele chega até ela e a mulher que se encontrava deprimida, encolhida, volta-se e o olhar dos dois se cruzam e ele reconhece a vendedora de essências. Ela então olha para ele e também reconhece: tu, o Nazareno, o profeta Galileu. Ele olha para ela, sorri e se acerca da mulher, fazendo um afago no cabelo em desalinho. E ela diz: tu vieste atender o meu chamado? E amorosamente ele diz para ela: eu vim, eu percebo no teu olhar uma chama diferente, e procedo assim por amar-te. Nós que estamos aqui, talvez em alguns momentos experimentando algumas pústulas nas nossas relações. Nas relações afetivas do casamento, do lar, com as pessoas com as quais convivemos. Eu faço aqui o apelo dizendo a você que o nosso olhar, a chama da fé espírita, deve brilhar nos nossos olhos. Para nos tornarmos fanáticos, não. Para nos tornarmos santos, não. Para nos tornarmos criaturas mais humanas. O mundo não precisa de santos, o mundo precisa de criaturas humanizadas, criaturas empáticas. O mundo precisa de pessoas elegantes. As pessoas elegantes, elas não são elegantes porque elas usam Calvin Klein ou Pierre Cardin. As pessoas elegantes são as gentis. As pessoas elegantes é que reconhecem o esforço do frentista. Quer que eu lave o vidro do seu carro? E a gente olha para ele: qual é o seu nome? Permite que ele exista dentro do conjunto das nossas relações. E muitas vezes, dentro de casa, algumas pessoas estão invisíveis diante dos nossos olhos e nós não permitimos. Nós ficamos entrincheirados em verdades, em conceitos equivocados e alimentamos a ideia limitada, infeliz, de que somos credores da vida. Nós não somos credores, nós somos devedores. Estar aqui hoje é uma bênção. Lá, eu sou do Guarujá, mas moro em Santos. E recentemente nós passamos por uma tragédia na Baixada Santista, vitimando muitas pessoas em São Sebastião, que fica no litoral norte, alguns quilômetros da minha casa. Eu estava fora fazendo palestras no Rio de Janeiro. E liguei para minha filha: como estão as coisas aí? E a minha filha disse: pai, aqui em Santos choveu muito era domingo de manhã, choveu desde o sábado à tarde. Mas para a região norte, São Sebastião, morreram muitas pessoas.
E aí em Santos, aqui em Santos nada, pai, algumas ruas encheram, mas está tudo bem com a gente. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu acordei hoje de manhã, o telhado da minha casa não caiu no meu peito. Eu não estou procurando nenhum parente no meio da lama. Será que não está na hora de eu me perguntar, por que não comigo? Qual é a diferença nossa para essas pessoas que perecem nessas tragédias e que choram seus mortos? Por que não? Será que Deus não está investindo ainda em nós? Será que nós não temos que abandonar essa condição de alienados de quem somos para que essa desordem íntima que nós experimentamos, porque nós nos abandonamos, nos afastamos, partimos de nós, somos espíritos imortais, precisamos de alimento espiritual. E aqui a gente está recebendo, através dos trabalhos que a FEDEF proporciona, de todos os companheiros que aqui labutam. Ah, mas você não sabe, eu estou passando por tantas coisas, tantas dores. O que é que eu faço, Adeilson? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa aprender, ou pensar, ou tentar, ou exercitar, lançar mão dos recursos que nós dispomos. Faz uma prece. Prece? Mas eu oro de manhã, eu oro de noite, eu oro de tarde. Eu oro. Meu irmão, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece, porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece sob a voz eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Nós precisamos voltar para o nosso templo interno. Nós precisamos abandonar a rebeldia de morar sozinho e querer fugir de casa. Da nossa casa interior. E aí, a gente começa a perceber o porquê das mensagens, não é? Do próprio Chico, que não se permitia, e aí é uma grande virtude desenvolvida por ele não se permitia a sofrer, não é? Os ataques dos prazeres que a vida oferece. Chico, o dinheiro dos livros, não, é dos espíritos, não é meu. Chico, uma casa melhor, não, a minha é suficiente, tem uma cama, tem um banheiro, tem uma pia. Chico, ele era provido pela generosidade dos amigos, evidentemente, mas ele poderia morar num castelo. Mas como é que eu vou me submeter a sucumbir diante de uma missão e uma prova, porque eu não consigo lidar com a multiplicidade de prazeres e de gozos que a vida oferece? A vida hoje é um banquete de gozo, um shopping center. E é evidente que para aqueles que já começam a voar para o crepúsculo, como eu, lendo Rubem Alves, que me diz que ele consegue escrever sobre simplicidade e sabedoria, porque ele começou a observar que no crepúsculo, no entardecer, todas as pombas voam para a mesma direção, a direção do ninho, a direção de casa. E nós precisamos entender, nada é errado com parcimônia, tudo é permitido, nem tudo convém, mas a gente pode ter uma vida de alegrias, de prazer e de felicidade. Mas para isso, nós precisamos em primeiro lugar nos situar, conceituar, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Não é? Será que eu vim aqui só para gozar tudo? Veja o quanto é difícil. Eu achava a minha adolescência difícil, porque na minha casa eu não podia falar. Não podia falar, mas também não podia sentir.
E quando eu ia para a escola apanhar todos os dias, que eu comecei a inventar dor de barriga, meus pais me disseram, se ficar em casa, apanha, então eu vou apanhar na escola. Aí eu ia. Ninguém me perguntava porque eu não queria ir. Ninguém me perguntava porque eu vivia de cabeça baixa e não conseguia olhar ninguém nos olhos, as pessoas nos olhos, por causa do bullying que eu sofria. Então, nós precisamos fazer uma entrevista com nós mesmos. Ressignificar aquilo que a gente entende como educação. Para com os nossos filhos, para com as nossas esposas, os nossos maridos, as pessoas que fazem parte do nosso grupo relacional. Isso é fundamental. Não existe saúde, vida assertiva, quando a gente não consegue identificar nem ao menos quem nós somos. Ainda tem mais 4 minutos. Aqui está dizendo que tem 24 para acabar. Para acabar, é. Sigo aqui? Não quero saber. Vou olhar para lá. Faltam 3? Tá, obrigado. Então, em respeito a quem vem depois, é evidente que eu não posso ser rebelde assim, né? Como um adolescente que quer gozar tudo, né? Então, é importantíssimo que a gente faça um estacato. José Saramago dizia assim, é preciso sair da ilha para poder enxergar a ilha. Se a gente não sair da ilha, a gente não enxerga a ilha. A gente não contempla. Para um pouquinho, respira, desce, observa, para que a gente possa ser mais assertivo naquilo que a gente almeja e naquilo que a gente quer. Essa é a essência da vida. Essa é a beleza, é aquilo que nós necessitamos, ir ao encontro dos corações amados. Porque só assim nós podemos trabalhar uma nova realidade e uma nova perspectiva possível e palpável. Não para viver sem problema, porque aqui todo mundo tem problemas. Mas para entender que a felicidade está no jeitinho de caminhar. Tropeço aqui, levanto ali, sigo adiante. Esse é o jeito de caminhar, esse é o jeito de ser feliz. E esse é o jeito de ser realista. Porque ainda hoje nós podemos ser chamados. Puxarem a nossa ficha e a gente ter que voltar. Então, diante disso, nós somos convidados. E esse congresso, que atua como uma proposta de escola, porque nos convida para refletir com as experiências dos nossos companheiros e companheiras, e ao mesmo tempo é um pronto-socorro. Está doendo, você chegou aqui sob o guante da tristeza profunda, sob a perspectiva do desânimo, calma, calma. Como diz Alta de Souza, volta para o teu templo interno, abandonado. É lá que Deus vai responder. Nós lançamos recentemente esse livro aqui chamado Algemas Emocionais, pelo Lar de Frei Luís, a editora do Lar de Frei Luís, lá no Rio de Janeiro, que fala sobre justamente essas algemas que a gente acaba criando e fazendo com que elas nos aprisionem pela elaboração tão criativa que nós temos de fomentar sempre o mal, de valorizar sempre o mal e de não perceber que nós temos um DNA divino e que precisamos nos conscientizar da grandeza e da beleza da vida. E para você que é papai, mamãe, educador e educadora, nós lançamos o Evangelho segundo o Espiritismo para criança. Ok? São 28 histórias infantis, uma para cada capítulo do Evangelho. Qual era a ideia aqui? A ideia é libertar as crianças daquele discurso assim, fica quieta sentada, porque nós vamos fazer o Evangelho no lar. Lê Kardec, olha para a criança e pergunta, o que você achou do que eu li? Isso não é Evangelho no lar, isso é tortura no lar, não é? Então, você pode abrir o Evangelho e abrir também o livro que tem uma história para aquele capítulo específico. Um livro muito, 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 muito bonito, não é? A FEDEF trouxe para o público, para vocês conhecerem, e você está convidado a conhecer. O Inimigo Íntimo, eu falei, tem outras obras nossas, e o Algemas Invisíveis, que é uma obra muito interessante, de leitura leve e agradável. Eu estou à disposição, se houver alguém que queira fazer alguma indagação. Paulo? Sim, nós estaremos autografando. Quem quiser conhecer mais um pouco o meu trabalho, pode me seguir lá no Instagram. Na verdade, Espírita não segue, pode me obsediar no Instagram. Obsessão simples, né? Nem fascinação, nem subjugação, né, Ana?
Pode me seguir. A primeira fase eu aceito. Pode escrever que eu respondo, tá bom? Vai ser uma alegria. Parece que não tem perguntas, não tendo... Ah, tem. Pensei Calma, que eu ia escapar. calma. Muitas. Vamos lá. Primeiramente a Deus, a gente agradece aqui primeiramente a sua preleção. Nós separamos algumas perguntinhas das que o pessoal gentilmente escreveu. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Nós sempre ouvimos sobre o amor conosco mesmo, a si mesmo. Esse conceito ele é muito complexo, principalmente quando nós estamos em face dos nossos próprios erros. Então a pergunta é, como exercer esse amor a si mesmo diante da situação de erro? Eu já respondo. Eu falei que para me seguirem, mas eu não dei endereço. Perceberam que eu não quero ser obsediado? É Adeilson Salles Oficial, lá no Instagram, Adeilson Salles Oficial. Em primeiro lugar, para a gente lidar com os nossos erros, com os nossos equívocos, a gente precisa entender que nós não somos os nossos erros e os nossos equívocos. Quando você acredita que você é o seu erro, aí fica difícil, porque você se fragmenta emocionalmente e não tem estrutura. O filósofo Heráclito diz o seguinte: nenhum homem se banha no mesmo rio 2 vezes. Você vai às 10 da manhã, entra no rio, se você voltar às 11, você vai entrar, você não está mais no mesmo rio. Então, você viveu, experimentou uma situação de equívoco que a tua ignorância, a tua limitação te permitiu, mas você não é o erro. Então, o primeiro caminho para a gente se aceitar e se auto-perdoar é entender, eu não sou o erro que eu cometi. Embora a sociedade cruel diga assim, ó, você tem que melhorar, você tem que melhorar. Aí você melhora. Aí essa mesma sociedade cruel olha assim, nossa, você melhorou tanto, olha, mas não esquece, hein, você já fez isso, isso e isso. Então, a tua conexão é com o sagrado, ela é particular, é íntima, é com Deus, é você e Deus, certo? Aproveitando essa deixa, Jesus sabia que Pedro ia trair ele. Jesus também, negar, né? Sabia que Judas ia traí-lo. Sabia que Maria de Magdala era atormentada. Sabia que Zaqueu era ganancioso. Ele sabia sobre todas as fragilidades humanas. Se ele buscasse perfeitos, ele não viria à terra e não elegeria aqueles 12 homens toscos. Toscos. Por que ele elegeu aqueles homens toscos? Porque ele não olhava nem para as sombras dele, ele não se escandalizava com a limitação daqueles seguidores, e ele não se escandaliza com a sua e com a minha limitação. Jesus não se escandaliza com a tua fraqueza, ele olha para o teu potencial de luz, de ser luz. Por que você insiste em continuar cultivando as suas sombras? Assim como ele olhou para Zaqueu, ele olha para você. E não se escandaliza com Zaqueu, e nem com você. Próxima pergunta. Quando em nosso círculo familiar tem pessoas com desordens no mundo íntimo, como podemos auxiliar? Bom, em primeiro lugar, a gente não pode falar assim de uma maneira muito assertiva. Você fez uma pergunta, claro que é subjetiva a sua pergunta, a minha resposta ela vai ser subjetiva também. Não existe uma receita para lidar com conflitos emocionais. Dependendo do tipo de conflito emocional, você precisa ter essa ou aquela medida diferente. As pessoas entendem. Eu conversava com a Ana na hora do almoço, ali, e nós dizíamos que entre aquilo que eu falo e aquilo que você entende, vai uma distância muito grande. Aquilo que você entende pode sofrer a poluição da sua dor emocional, da sua visão de vida. E aí você pode interpretar as coisas de maneira totalmente adversa daquilo que eu pretendi te falar. E a gente tem que estar atento, mas é evidente, vou dizer algumas coisas. A pessoa está sofrendo, não dorme direito, precisa procurar ajuda, precisa de ajuda profissional, na área da saúde mental, psicólogos, psicanalistas. Se não estiver dormindo, se alterou alguns hábitos, se está adoecendo, emagrecendo, precisa de um psiquiatra. Não é porque está doido, é para se cuidar. Então a gente precisa, de acordo com a luta enfrentada, com a dificuldade, nós precisamos dar uma orientação, que eu não posso, como a pergunta foi subjetiva, genérica, eu não posso ser assertivo. E mesmo que a pergunta fosse mais específica, não se pode. Olha, tem que ter um cuidado muito grande com quem vem aqui falar aqui em cima.
É muito grave falar sobre as dores alheias. Não é? Eu disse na hora do almoço que pior do que a ignorância é a ignorância em movimento. Quando você fala sobre o que você não sabe. Ou quando você define, o adolescente chegou dizendo que ouve voz, é médium. O adulto chegou ouvindo voz, é médium. Pode ser um esquizofrênico que está ali precisando de ajuda e outro tipo de atendimento. O importante é que a gente olhe para as pessoas, encerrando a resposta dessa pergunta, de uma maneira mais abrangente. A gente tem que contemplar e pensar no ser espiritual e no ser emocional. Existem os dois contextos que interagem e que se influenciam. Ok? Próxima pergunta. O que podemos fazer para atrair mais os jovens para a casa espírita? Está havendo uma evasão da juventude nos centros. Ô Senhor, eu peço para evoluir, mas eu não consigo com algumas perguntas. Nós precisamos ter assuntos que atendam o que os jovens têm necessidade. Enquanto eu estiver na posição equivocada de acreditar que a evangelização é repetir o modelo professoral da escola, eu estou distante. Evangelização não é para passar conteúdo. Evangelização é para sensibilizar, tocar as fibras do coração. Muitas crianças e adolescentes que vêm até nós porque já ouviram eu falar isso, vão ouvir muitas vezes. São órfãos emocionais. Tem pai dentro de casa, mas não tem pai dentro da vida. Tem mãe dentro de casa, mas não tem mãe dentro da vida. É preciso estabelecer uma nova ordem. O que é que está afligindo os adolescentes? Quais são os assuntos? Sexualidade? Né? Esse ponto é primordial. Mediunidade na adolescência, nós estamos falando sobre isso. A gente está falando sobre a confusão que alguns adolescentes experimentam. Olha, eu não sei se eu gosto de menino ou se eu gosto de menina. E aí quando um adolescente fala isso, meu Deus, é um pervertido, é uma pervertida. Não é para prestar atenção nisso. É para procurar de alguma forma ter um olhar, pelo menos compreensivo. Por que o adolescente está falando isso? Por quê? Então esses assuntos estão muito em voga, faltam poucas referências saudáveis, e faltam pessoas que conversem com o adolescente sem levar os seus conflitos para a conversa. Que sejam isentos. Não é? Está lá no prefácio do livro de Emmanuel, Vida e Sexo. Diz Emmanuel, quanto ao sexo, nada de proibição, mas tudo de educação. Então nós precisamos, quando a gente quer educar alguém, aqui nós temos professores. O conteúdo que eu elaboro, ele tem que ser pedagogicamente adequado àquele público específico. Eu não posso falar de Jesus no bairro que eu não conheço aqui em Brasília, no bairro mais nobre, digamos assim, Lago Sul. Lá no Lago Sul, e falar no bairro industrial ou operário? Hã? Estrutural, isso, eu já estive lá, olha a ignorância, né? Em movimento. Eu já fui lá uma vez. Falar com a mesma linguagem. A cultura lá é outra, então eu tenho que me adequar. Eu não vou levar o mesmo discurso daqui, chegar lá no estrutural, esses meninos aí não tem jeito não, eles não entendem nada do que eu falo. Claro, tu não sabe falar com eles. Então a gente tem que ter percepção, gente. Nós estamos falando com a dor. Eu não vou lá ensinar trigonometria no estrutural. Eu vou falar de sentimento para crianças que são vítimas de violência, são abusadas. O Jesus que eu vou levar lá tem que estar perto desse universo, porque senão eles não querem saber. Vão dar com o pé na tua bunda, na bunda de Jesus, e você não vai conseguir ter uma fala assertiva. Eu nem pedi licença para falar bumbum. Pode falar bumbum, Paulo? Próxima pergunta. O equilíbrio emocional e o autocontrole estão em nosso alcance ou é objeto de luxo nos tempos atuais? Não, esse equilíbrio emocional é um vencer-se a cada dia, a cada hora. E a gente precisa entender o seguinte, olha, não entenda que ser feliz é ter uma vida linear, sem acidente. Nós precisamos ter uma visão humana. Eu sou humano e eu tenho limites. Eu vou cair amanhã, ou vou me levantar. É a caminhada de quem é humano. Ai não, eu não posso sentir raiva porque eu quero evoluir. Você vai ser internado.
vai ser tratado como alienado mental. Se você não sente raiva, você está com problemas. Você tem que sentir raiva, mas você não tem que viver com raiva. Isso faz parte das nossas são emoções humanas, básicas de quem é saudável. Eu vou me indignar, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar triste, eu vou ficar feliz, eu vou ficar com vontade de falar um palavrão, né? E comportamentos humanos, nós precisamos nos tratar com mais amor. Trate-se com mais amor. Aceite que você não vai dar saltos gigantescos, não, porque a natureza não dá salto. Essa história de reforma íntima, para quem abraça a tortura íntima, é terrível. Não é que a gente se conforme, a gente vai sempre numa luta, numa busca para ter um equilíbrio possível, mas sendo criaturas humanizadas. Adeilson, transexualidade é uma desordem íntima? Não, Jesus amado. Eu vou ser bem simples, né? Porque é um assunto que eu gosto de falar, principalmente porque eu tenho um lugar de fala. Eu tenho um lugar de fala porque eu tenho uma filha trans. E muita gente vem vivendo circunstâncias como essa. A gente precisa se perguntar o que esses personagens têm para nos ensinar, e não o que nós temos para corrigir neles. É uma visão ainda preconceituosa, mas eu vou repetir as palavras. Eu estava num congresso em Recife, junto com o Divaldo, e eu respondia perguntas dessa ordem. E fizeram uma pergunta que era para mim e ele acabou respondendo. A homoafetividade, a transexualidade não é uma perversão, não é um desvio de caráter, não é uma tara, é uma experiência evolutiva. Não é? E muita gente aqui não teria estrutura para passar por uma experiência evolutiva como essa. Então, é importante que nós tenhamos um olhar humanizado para as coisas humanas. Chega de assassinar pessoas gays, transexuais. Chega de assassinar mulheres. Isso não é uma sociedade que caminha para um processo civilizatório. Por que o outro me incomoda? Talvez eu não agrade, mas eu vou dizer para você que Deus é pura diversidade. Deus é diverso. Deus está em todos vocês aqui. Cada um com o seu jeito, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas limitações. Deus está em nós e Deus está em todas as pessoas. Não se define o caráter de ninguém pela cor da pele, pelo uso de piercings, de tatuagem, pela orientação ou pela condição sexual. Se isso te incomoda, procure tratamento. Dá tempo de mais uma. Como ajudar pessoas que ficam presas na ideia de que a culpa das suas mazelas é dos pais? Pois é, existe essa concepção para algumas pessoas e isso precisa de cuidados e tratamentos, né? Precisa de uma orientação adequada, de um acolhimento, porque nós somos aqueles que costumamos terceirizar a nossa dor. Nós somos ávidos por justificar porque sofremos. Então eu tenho que responsabilizar alguém, eu preciso de uma bengala, eu preciso de uma muleta psicológica para continuar vivendo. E uma bengala boa é culpar meus pais. Aí eu também digo que sou dodói, me vitimizo, terceirizo e não assumo a minha responsabilidade perante a vida, porque eu sempre vou encontrar uma alegação para não fazer algo por mim e por aqueles que estão ao meu lado. Se você se sente vítima ou sofreu qualquer tipo de trauma, eu não estou aqui justificando os pais que se equivocam. Mas eu disse há pouco que a gente tem que ter um olhar para além do personagem, para além de quem é pai, para além de quem é mãe, e olhar para nós mesmos com mais compaixão. Então, esse pai ou essa mãe que nos desprezou, que foi desprezível, ou que me fez sofrer, se você ficar olhando para o retrovisor, você não vai ver o para-brisa do carro que é maior do que o retrovisor. É porque o horizonte, a estrada está à frente e a gente precisa percorrer
a estrada nova e aquilo que nós vivemos de dor, você não tem condição de perdoar ainda, tudo bem, não perdoe, siga em frente, mas não paralise a tua vida. O tempo e as experiências e o teu olhar vai fazer com que você chegue na minha idade, não é? Voando para o crepúsculo, e você vai pensar assim: eu estou perdendo tempo carregando esse lixo emocional dentro de mim. O mal dos outros não deve te pertencer.